Hoje o dia exigiu muita paciência, viu? Apesar dele ter respeitado os pontos de Fibo, que na máxima aqui tem um ponto de Fibo e aqui na mínima também tem, enquanto o mercado não chegou aqui, com certeza muita gente tomou stop. Então vamos para o primeiro ponto, que foi da queda de ontem. Eu marquei aqui o fundo de ontem com a máxima de ontem também. Então aqui a gente estende aqui para o lado, coloca o retângulo para ficar mais fácil a visualização entre 50 e 61. E aqui a gente já consegue ver que ele segurou na máxima. A gente consegue ver que a máxima dele é os 50% da queda de ontem. E eu também marquei desse fundo até esse topo. E aqui a gente tem o 61,8%. Então aqui a gente tem duas regiões de venda no mesmo lugar, onde um é 61,8% e o outro é os 50%. A gente já pode considerar que é uma zona forte que o mercado pode segurar. E se eu colocar aqui no layout de liquidez, olha o que a gente tem aqui na máxima, a VWAP semanal. Então, sabendo de tudo isso, aqui a gente teve uma venda. E tudo isso eu mandei no grupo do pessoal da mentoria e do grupo mensal. Não é só, o gráfico parado é fácil de analisar. Não, isso aqui eu mandei antes. Olha só, ontem à noite, vocês podem ver aqui, 19,52. Aqui era a região de 50 e 61, que o mercado segurou. E aqui a região de liquidez, foi os pontos que eu marquei. E aqui era a VWAP semanal. Eu deixo aqui as VWAPs em roxo. Tudo que está em roxo aqui são regiões de liquidez. Então se a pessoa marcou tudo isso aqui que eu pedi, inclusive eu mando aqui o arquivo só para a pessoa colar e ficar tudo pronto aqui no Profit dela. Então ela colou, o mercado segurou aqui junto com a liquidez. Alguns alunos meus pegaram essa venda, mas a pessoa tem que ter um pouco mais de experiência para pegar aqui no início do mercado, porque realmente foi rápido, só que também era um bom ponto aqui. E os players venderam aqui nessa abertura do mercado. Olha só aqui na abertura, o BS e Bradesco venderam e XP vendeu. Se eu der um zoom aqui para vocês, olha só como foi essa abertura. No primeiro candle eles já começaram a vender, então dava para pegar esse início aqui dessa queda. E aí esse segundo ponto de 61,8% macro foi daqui, ó. Coloquei aqui no gráfico de 60 minutos, o que você pode traçar também no minuto, só que é mais fácil a visualização desse ponto. Marquei aqui no topo do dia 27 ao fundo do dia 14. Então aqui a gente tem essa região de 61,8%. Colocando aqui no 1 minuto, olha como que segurou. E se você não sabe marcar esses pontos, não tem problema. Olha aqui no grupo que eu mandei, a região de 61,8%. Aqui no fundo tinha liquidez e aqui embaixo, região de 61,8% macro. O preço até que deu uma segurada aqui nessa região de liquidez, porém ainda não tinha Fibo. Então ele vem aqui na Fibo. Aqui a gente tem pivô de alta micro e oculto também, né, esse movimento. Inclusive essa é uma dúvida de muitas pessoas, que é identificar esse pivô mais micro. Pivô nada mais é que esse movimento aqui, vocês concordam, né? E esse pivô micro é a mesma coisa. Ó, mínima, máxima, o candle retrai, mínima novamente e rompe. Esse aqui é o mini pivô, ou pivô oculto, não importa. Pivô oculto porque só dá para ver ele mais nítido em tempos menores. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 15 segundos, já dá para ver melhor, tá vendo? Se você ficar atento, você consegue perceber isso aqui. E eu já sou acostumado, então não tem problema. Na verdade é um pouco mais atrás, né? Tanto aqui teve uma oportunidade aqui nesse pivô, tanto quanto nesse pivô aqui mais atrás, que faz o movimento aqui de pivô. Se você pegou aqui também, um pouco antes, eu gosto de usar um stop de 150 pontos. Se você for ver aqui, não bateu nos 150 pontos. 150 pontos é aqui. Também não teria saído no loss aqui nessa compra da mínima do dia. Então, você pega aqui, ponto de Fibo que eu marco, espero o pivô. Os players, eles não estavam comprando na hora, mas como eles venderam o dia inteiro, o fato dele estar de lado já é o suficiente para eu poder pensar em uma compra. Os players começaram a ficar de lado e eu fui lá e comprei. E qual foi o meu alvo? Coloquei aqui desse fundo até esse topo aqui, mínima com máxima, e marquei essa região de Fibo, que foi onde ele parou aqui nesse 50%. Então olha só, tanto esse pivô aqui bateu a minha meta mínima de 300 pontos, quanto esse pivô aqui também bateu na meta de 300 pontos. Alguns até arriscariam vender aqui, mas aí isso aqui é um assunto para um outro vídeo. Por enquanto eu diria que não teve venda. Depois o mercado ficou lateralizado, ainda está nessa lateralização. Aqui
na notícia teve uma oportunidade um pouco mais difícil da gente pegar, porque às vezes a volatilidade da notícia faz a gente tomar stop. Aqui tinha uma região de compra que ele até ativou aqui, porém na notícia ele estopou, então eu nem considerei. A não ser que você espera o primeiro movimento e aí nessa volta você já coloca o seu ponto de compra aqui. Porém é um pouquinho mais arriscado fazer esse tipo de operação. Por isso que eu nem vou contar como um ponto de compra aqui, apesar de ter andado bastante. Então a gente tem essa venda aqui na máxima. Vamos supor que você pegue atrasado aqui um stop de 150 pontos. E a gente tem também, mais uma vez, essa compra aqui nessa região de mínima por enquanto. E como os players desaceleraram a venda nesse ponto e não compraram muito, é arriscado você segurar muito essa operação. Por isso que eu recomendava é você sair aqui, ou no mínimo, caso ele toque aqui, você jogar o seu stop para cá nessa falha de estrutura, que nada mais é que esse movimento de continuação, e quando ele perde fundo, você sai da operação, porque ele perdeu aquele movimento principal dele. Claro que é só uma introdução a esse assunto, é muito mais complexo, porque também não dá para explicar tudo aqui em um vídeo aqui pro YouTube, né? E também seria injusto com o pessoal da mentoria. Mas espero que vocês tenham entendido os três de hoje. Venda próximo da máxima, compra próximo da mínima, depois lateralizou, o volume já está muito baixo e aqui eu não faço mais nada. Então não esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito. E é isso aí, valeu e até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.